Aproveitando, né, toda essa história que o Natal tá chegando, enfim, o Natal já é a próxima semana, mas tem uma história muito triste que eu preciso contar para vocês, inclusive. E aproveitando isso, eu gostaria antes que viesse uma trilha de cancela, por favor, pra gente poder começar a nossa vinhetinha. Pois é, né? Já uma semana antes do Natal, né? A gente é pego de surpresa, né? Todos nós, com a seguinte informação de que Alexandre Nardoni, o pai da pequena Isabela, teria saidinha de Natal também, né? Para ir Natal e Ano Novo, para passar inclusive na mansão da família, no Guarujá, ali em Acapulco, que a gente sabe que só tem casarões, enfim. Por quê? Porque a defesa de Nardoni alega, inclusive, que ele precisa ficar um pouco mais próximos aos filhos, né? Aos filhos que ele teve com a Ana Carolina Jatobá. Agora, só uma pergunta que eu quero fazer para você, Alexandre, cachorro sem vergonha. Eu só quero te dizer uma coisa. Quem é que vai cuidar da justiça, inclusive, da própria filha que você arremessou pela janela? Quem vai cuidar da justiça pela vida da Isabela Nardoni? Você é safado. Sabe o que você é? Você é cretino, rapaz. Você deveria ter vergonha de sair, inclusive, do próprio presídio. Você deveria ter pedido para ficar, inclusive. Porque daqui uns dias a gente vai te encontrar, seja lá onde for, né? Ou num restaurante, ou num shopping, ou seja lá onde for. E você acha que as pessoas mesmo, elas vão receber isso muitíssimo bem? Ou dentro de um supermercado, né? Ali fazendo compra, inclusive com a própria Ana Carolina Jatobá. Então, quer dizer, os seus filhos precisam, né, de você. Agora, cadê, inclusive, a Isabela, que você mesmo, sendo um pai, que deveria ser o heróico brado retumbante, né? Com aquele braço heróico que todo mundo diz, você foi lá e você mesmo cortou a grade ali da janela, né? A tela da janela e jogou a sua filha pelo sexto andar. Foi isso que você fez. Ordinário, safado, assassino, meticuloso, baixo. Você e a tua mulher, a tal da Ana Carolina Jatobá, os dois deveriam ter ficado presos em prisão perpétua. Porque se fosse em qualquer estado, dependendo da cidade ou do estado dos Estados Unidos, vocês estariam no corredor da morte, com a sentença realmente prevista para que vocês fossem executados. Porque eu sou a favor, sim, para esses casos, sabe? Pelo menos a prisão perpétua. Porque não vale, pessoal, não vale simplesmente a dor de uma mãe, inclusive da própria Ana Carolina Oliveira, que foi inclusive eleita aqui em São Paulo como vereadora com mais de 150 mil votos. Isso significa o quê? Um protesto de muitos, mas muitos, que inclusive foram lá e ficaram do lado da própria mãe, porque sabendo de toda a história que aconteceu, inclusive com esse ordinário, que eu não consigo chamar esse cara de pai. Isso não é um pai. Isso não é simplesmente aquele cara que teria que cuidar da sua filha. Não, ao contrário, ele foi lá, ele abriu, cortou, inclusive, com uma tesoura, a própria tela da janela e arremessou a pequena Isabela do sexto andar. E ele é tão, mas ele é tão subterrâneo, ele é tão maldito, né, que ele ainda tentou imputar o crime em cima do próprio porteiro do segurança do prédio, né? É isso que ele fez, sabe por quê? Porque ele não teve a mínima capacidade de carregar, porque ele achou que ele fosse sair impune disso. Mas só que é muito, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, enquanto você tá pensando em armar um crime, tem gente estudando isso já há 20 anos, entendeu? Então, ou seja, o crime ele nunca compensa, ele nunca vai compensar, e principalmente quando alguns espertalhões, assim, inclusive como o próprio Alexandre, porque o papai era advogado e ele achava que talvez ele pudesse, inclusive, se safar dessa história, mas não teve condições, porque toda a imprensa todo mundo começou a fuçar, e os próprios peritos criminais, a própria polícia investigou e chegou ao caso, gatão.
é você o criminoso. Foi você que atirou. Ou vocês esqueceram da camiseta que eles jogaram lá, aquela luz, seja lá aquela luz pra lá de especial, e viram todas as telas, né, da camiseta, a marca das telas, né, quando ele abriu. Por quê? Porque ele corta, ele se encosta na tela e marcam aqui as telas. Tudo isso aconteceu. Então, ou seja, para depois ele falar que ele não foi, que ele era inocente do caso da filha, faça-me o favor, sabe? A gente não sabe justamente para onde nós estamos indo, e mais uma vez o Código Penal, ele cospe na nossa cara, mas cospe gostoso, pessoal, porque eu volto a frisar, a gente tem um Código Penal feito em 1940, revisto em 45, e a única evolução que nós tivemos, inclusive depois disso, foi uma Constituinte em 1988, na qual não tivemos mais nada, nenhumas leis foram mexidas. A única evolução que nós tivemos depois da Constituinte, inclusive aqui no Brasil, quando se refere a algumas questões, foi a internet. É 5G, é 6G, é 6 pontos, é não sei o que, iPhone 16. Então tudo isso foi a única coisa que evoluiu, foi a tecnologia, porque as leis realmente elas continuam capengas, penduradas, elas continuam realmente no fio da navalha, porque as leis aqui no nosso país elas são extremamente contraditórias, aonde você coloca simplesmente o próprio pai que arremessa a filha pela janela, você coloca ele para saidinha, porque ele precisa inclusive passar o Natal e Réveillon com os filhos. Gente, não é de rir, não é realmente de você ficar puto da vida, de você olhar e falar assim, o que é isso, gente? O que está acontecendo, inclusive, com esse país? O que está acontecendo com as autoridades? O que está acontecendo com os criminosos? Nós estamos na mão de quem? O que é tudo isso, sabe? Eu gostaria de entender aonde essas pessoas estão querendo chegar, inclusive, porque não dá mais pra gente, não dá mais pra gente simplesmente olhar, porque os filhos poderiam ser, inclusive hoje, os irmãos da Isabela. Os irmãos da Isabela eles poderiam ser, mas não foi, sabe por quê? Porque esse pai fez a questão de jogar a Isabela, inclusive, dentro de uma cova. Foi isso que ele fez, ele matou a própria filha. Não foi uma coisa simples assim, ou ele tentou abusar, não, ele matou. Ele tirou a vida da pequena Isabela. E eu falo isso porque na época eu também cobri esse caso, porque foi um caso que simplesmente mexeu com a opinião pública, como foi o caso da Eloá, como foi o caso da própria Richthofen, o próprio Nardoni. Por quê? Porque aqui, infelizmente, no nosso país, nós temos uma questão chamada as grandes celebridades do crime. Infelizmente, eles se tornam celebridades. Uma pela forma como eles agem, pela forma como eles fazem toda a questão, né? Frios, calculistas, eles atiram a filha pela janela, eles estão um pouco se lixando. E aí a gente consegue entender aonde nós estamos e o que eles estão fazendo, e eles se tornam celebridades, infelizmente, do crime. Também goleiro Bruno, todos eles juntos, eles conseguem realmente montar uma cúpula ali de celebridades do crime que a gente precisa comentar. Então é sobre isso, sabe, pessoal? É sobre essa questão que a gente tem que ficar simplesmente sempre atento para poder entender. E eu gostaria que acabasse toda essa história de tribunal aqui no nosso país, porque não vale de absolutamente nada, porque depois que tudo acontece, eles vão presos, as histórias acabam, eles acabam indo para casa, saidinha, não precisa de absolutamente mais nada. É assim que tá funcionando. Então, para que ter audiência, ter tribunal de júri? Para que tudo isso? Não precisa de mais nada. A gente já sabe qual que vai ser, inclusive, o próprio destrinchar dessa história. Então, a partir de hoje, eu acho que a gente não tem mais que se comover, sabe, publicamente, ou tentar trazer à tona, tentar discutir, porque a gente sabe exatamente como é que vai terminar tudo, e assim é que vai ser. Então é isso, infelizmente. Mas olha, eu quero deixar um beijão inclusive para a própria Ana Carolina Oliveira, que já
já participou aqui conosco várias vezes e sempre uma amiga querida, né? E qualquer hora eu vou lá tomar um café com ela, que ela assume, inclusive, no dia 1º de janeiro. Ela assume como vereadora aqui em São Paulo e eu quero ir lá tomar um café com ela no próprio gabinete que a gente possa conversar, tá? O que mais a gente tem aqui? Olha só, mãe de Nardoni chora ao contar reação do filho ao assassino da irmã, tá? Deixa eu só tomar mais uma água. Letícia Perdigão, do Metrópolis. Mãe de Nardoni chora ao contar reação do filho ao assassinato da irmã. Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabela Nardoni, se emocionou ao contar como seu filho Miguel, de 8 anos, reagiu ao descobrir sobre o assassinato da irmã. Ela contou que o menino teve uma crise após ler na internet detalhes do crime que aconteceu em 2008. Abre aspas, meu filho achou que meu marido iria matá-lo. Ele viu na internet que o pai da minha filha matou ela, então tive que explicar que os pais não fazem isso, que isso não é normal, o que não é comum, revelou Ana Carolina. Abre aspas, quando cheguei em casa, meu marido me contou, imagine só o meu marido que não faz parte dessa história se sentiu, como tive que tratar meu filho sobre uma história que não pertence a ele. É doloroso ter que viver isso dentro de casa, completou. Ana Carolina teve 2 filhos após a morte de Isabela Nardoni, Miguel, de 8 anos, e Maria Fernanda. Isabela Nardoni morreu em 2008, aos 5 anos após ser jogada pelo pai Alexandre Nardoni e pela madrasta Ana Carolina Jatobá da janela do apartamento na capital paulista. A menina foi agredida e depois arremessada do 6º andar, tá? E aí, olha só, tudo isso começou a acontecer. Então é isso, pessoal, sabe? A gente tem que realmente trazer esses assuntos à tona para que cause realmente muita revolta, tá bom? Pois é, pessoal, e esse foi um corte aqui do nosso canal Felipe Campos e por isso não deixe de se inscrever, inscreva-se no canal, dê o like e acione o sino para que você receba notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até você. Tá gostando? Então pode chegar, pode usar e abusar sem moderação. Um beijo para vocês.